uso de telemóveis pelas crianças e pelos adolescentes tem, felizmente, acho eu, tido um grande impacto neste país nos últimos tempos. E tem tido um grande impacto porque as escolas, de uma maneira que eu acho bem sensata, começaram a ter a coragem de dizer aos alunos: bom, desculpem, mas aqui dentro do espaço escolar não é nada razoável que vocês usem um telemóvel. Notem bem, nós estamos a falar de recreios, corredores, bom, e naturalmente nas idas ao bar ou nos refeitórios. E, portanto, aquilo que faz sentido, de facto, quando uma criança está na escola, é que, de repente, enfim, tenha um outro conteúdo curricular que é muito, muito importante, que tem a ver com tudo aquilo que se aprende no recreio. Muitas vezes, como sabem, aprendem-se coisas mais úteis no recreio do que numa aula ou noutra. E, portanto, essa escola de vida que o recreio representa não pode estar permanentemente a ser atropelada por telefones e telefones e telefones. E depois, reparem, as crianças saudáveis são aquelas mais desinibidas, mais soltas, que de alguma forma sentem que a relação com os outros é uma coisa que puxa tanto por elas, que não são capazes de ficar caladas, falam pelos cotovelos e estão ali o tempo todo numa intensidade muito grande num recreio. Essas podem até ter um telemóvel, mas tudo o resto alavanca o seu coração e puxa-as e lá vão elas. Mas há crianças que às vezes são mais frágeis, mais inibidas, mais tímidas, que às vezes ainda não sabem muito bem qual é o seu lugar no meio de um grupo. Às vezes acabaram de chegar a uma escola e, portanto, mal toca para virem cá para fora, agarram-se a um telemóvel e protegem-se atrás dele, como aliás alguns de nós, quando não temos nada para dizer quando vamos no elevador, acabamos por fazer, mas o elevador tem um tempinho pequenino e já agora não tem todos os dias as mesmas pessoas a lidar connosco. Claro que quando uma criança se esconde atrás de um telemóvel, os outros interpretam como se ela fosse um bocadinho fugidia, às vezes até quase um pouco antipática, às vezes até um bocadinho altiva, e portanto os outros fazem assim uns filmes que nem sequer correspondem a uma criança que está atrás de um telemóvel, porque ela às vezes só está mesmo assustada, não é mais nada do que isso. E portanto nessas circunstâncias as escolas, bem, têm vindo a dizer assim: cuidado, nós não queremos nada disto, nós queremos os recreios ruidosos, com eles a brincar, com eles a correr, com eles a falar alto, se for preciso. Nós queremos os recreios vivos, porque temos a noção, e bem, que quanto mais vivos, mais eles depois chegam às aulas e melhor desenvolvimento acabam por ter. Os recreios fazem muito bem à sala de aula e é muito importante que nós tenhamos a noção disso. De início imaginava-se uma espécie de revolução, uma espécie de levantamento de rancho. As crianças e os adolescentes iriam protestar. E aquilo que aconteceu foi exatamente o contrário. Até passaram a ter algum alívio, quase como quem diz: uau, finalmente as pessoas crescidas perderam a vergonha de mandar no jogo e já agora de assumir as atitudes sensatas que nos parece que é razoável que tenham. Ninguém está a dizer, acreditem, que um telemóvel não pode ser útil numa aula de física ou numa aula de matemática, assim um professor o entenda. Nem ninguém está a dizer que uma criança não pode, no fim das aulas, telefonar à mãe ou ao pai a dizer: acabaram as aulas, estou aqui à tua espera. Não é disso que estamos a falar. Nós estamos a falar é do uso repetido de telemóveis, que é, de facto, prejudicial para os alunos quando estão na escola. Por outro lado, há uma coisa que eu acho que ajudou as escolas a tomarem este tipo de decisões. É que havia alunos que gravavam algumas frases, certamente menos felizes, de alguns professores, e isso dava, umas confusões muito grandes, e às vezes muito graves. E isso também me parece muito perigoso, porque aquilo que se passa numa turma, é um exercício de privacidade para todos e, obviamente, quando nós confiamos um filho a uma escola, nós estamos à espera que a escola o saiba guardar e saiba ter um conjunto de atitudes razoáveis que, no limite, como se espera, o ensine a aprender. E, portanto, este passo foi muito importante nas escolas e, mais uma vez, o que é que eu acho? Que as escolas às vezes inauguram muitas transformações familiares. Porque a partir do momento em que os pais percebem que os filhos na escola passam sem o telemóvel,
Era o que faltava que, por exemplo, viessem para a mesa de jantar, por hipótese, bom, ou nos almoços de fim de semana, armados de telemóvel, fosse para jogar, fosse para comunicar, para ver redes sociais e outras coisas do género. E, portanto, com isto tudo, os pais têm uma interpelação muito importante bom, e ainda mais difícil, digo eu, para alguns pais. Porquê? Porque depois também não é razoável que os pais exijam aos filhos aquilo que eles próprios não fazem. Portanto, nós educamos com bons exemplos, não educamos com regras que saltam da boca para fora e com bons conselhos. E, portanto, este passo tem sido um passo que eu acho muito importante nas escolas e que ajuda, inclusive, a que as escolas percebam quais são as crianças e os adolescentes que têm mais ou menos dificuldades quando se trata de interagirem com os outros e depois, naturalmente, ajudarem-nos em função disso. O que eu gostava que te ficasse claro é que ninguém quer diabolizar as novas tecnologias. Elas são demasiado apelativas, são fantásticas. De repente, nós não temos um telefone, nós temos um computador de bolso que, de repente, se nos permitir ou se nos desafiar a termos todas as enciclopédias do mundo, elas estão lá, de alguma forma, ao nosso dispor. E, portanto, são, de facto, instrumentos muito importantes, muito audiovisuais, o que, inevitavelmente, capta a atenção dos nossos filhos, mas, há sempre um mas, a determinada altura eu fico muito preocupado. Porquê? Porque há muitos pais que assumem que as crianças as crianças pequeninas, notem, só jantam na companhia de um telemóvel, distraídas. De antes as avós, quando pisavam o risco e lhes davam a sopa, levavam-nas para a janela para elas verem os passarinhos e para, distraídas, irem comendo tudo aquilo que deviam comer. E agora os pais, muitas vezes, dão-lhes um telemóvel para que elas estejam distraídas enquanto jantam e já agora para que não façam barulho e não incomodem. Isto não, por favor. É muito importante que nós não coloquemos no mesmo pacote videojogos e telemóveis, mas às vezes eles andam um bocadinho no mesmo pacote. Os videojogos, quando as crianças são pequeninas, são muito importantes. Ajudam a fazer cálculo matemático. Um raciocínio em tempo real, bom, fogoso e determinado. E, portanto, não são só defeitos. Mas é evidente que os videojogos têm truques tão habilidosos que facilmente um filho nosso fica agarrado a um jogo e quando nós damos conta, bom, ele tem atitudes de uma violência muito grande a ponto dos pais dizerem assim, bom, eu sinto quando ele está a consumir mais videojogos ou quando está a consumir menos videojogos, ou seja, eles ficam mais agressivos, ficam mais violentos às vezes, ficam mais impulsivos, ficam mais agitados. Logo, é muito importante que nós possamos dizer, sim, um videojogo pode ser muito importante, mas tem que ser consumido com muita moderação. E quem define essa moderação, obviamente, tem que ser os pais. Mais de 20 minutos por dia, 30 se nós fecharmos os olhos para uma criança, chega muito bem. Bom, mas ao fim de semana não podem passar 7, 8, 9, 10 ou mais horas a jogar, porque a relação custo-benefício de um consumo como esse não tem rigorosamente graça nenhuma. E, portanto, atenção, que muitos videojogos que chegam às crianças através dos telefones são drogas que nós vamos fechando os olhos, mas que estão ao dispor deles e que, tomando em consideração o seu desenvolvimento, bom, compromete muitas coisas. Ficam menos inteligentes, ficam com menos acesso à palavra, ficam muito mais tensos, muito mais impulsivos, muito menos capazes de esperar, etc, etc. Portanto, temos miúdos que são tremendamente saudáveis e estamos a criar um problema que não tem nem pés nem cabeça. Podem dizer assim, mas é um fascínio para um dos nossos filhos ter um telemóvel. É. Como não? Claro que é. De repente sentem-se crescidos, o que é uma coisa absolutamente magnífica. Devem-nos ter muito cedo? Por favor, não. Eu conheço crianças de 5 anos que têm telefones de topo de gama. Por favor. E levam-nos para a escola. Como? Não faz sentido. E, portanto, se me perguntarem qual é a data razoável, ali a hora, o minuto, os anos razoáveis para que eles tenham um primeiro telemóvel, claro que todos os pais que me estão a escutar vão dizer assim, exatamente o que se passa com os meus filhos. Bom,
entre os 12 e os 14, acreditem que, objetivamente, antes nós não ganhamos com isso. Podem-me dizer sim, mas há colegas deles que têm telemóveis. Podem-me dizer, mas o meu filho costuma dizer que se eu fosse uma mãe ou um pai como deve ser, ele já teria um telemóvel. Claro, evidentemente. Mas os pais muitas vezes têm que ir em contramão, sobretudo se isso servir para proteger o desenvolvimento dos filhos. O que é mais grave? Agora é a altura em que vão ficar zangados, de acordo? O que é mais grave é que muitos pais iniciam os filhos nas redes sociais muito cedo, muito cedo. Bom, durante o primeiro ciclo do ensino básico. Isto não pode acontecer. E não pode acontecer porquê? Porque as redes sociais são um território muito escorregadio. Nas redes sociais circulam muitas pessoas de muitas idades e com intenções das mais diversas. Mal eles têm acesso a dados, surpreendentemente, começam a aparecer nos telefones deles sem que pesquisem conteúdos pornográficos, se for preciso, e eles ficam com a criança nos braços, como quem diz, mas o que é isto? E o que é que eu faço com isto? Muitas vezes os desafios que lhes são colocados via redes sociais são um absurdo e, de facto, são um atentado à saúde mental. E, portanto, as redes sociais para os adolescentes não deviam sequer funcionar antes dos 16. Elas próprias costumam dizer antes dos 16, até por isto. Porque a lei portuguesa permite que nós possamos dizer que a partir dos 16 os nossos filhos já são imputáveis, ou seja, as asneiras que façam já são também da responsabilidade deles. Antes disso, tudo o resto é da nossa responsabilidade e, portanto, quando nós fechamos os olhos para isto, estamos a expô-los a perigos que não é razoável que eles tenham. Sim, um telemóvel, se tiverem aos 12 sem acesso a dados, eu sei que isto parece jurássico, mas acreditem que os protege tremendamente. Os dados, a certa altura encaminham-os para um território sem fim. Eu perco a conta às crianças que aos 8, 9 anos podem achar estranho. Aos 8, 9 anos, há muitas crianças com acesso a telemóveis, com dados, que já estão a discutir se são bissexuais, transexuais, pansexuais. Ainda não sabem o que é a puberdade, muito menos a sexualidade e tudo mais. E, portanto, há agendas que têm a ver com a beleza física, que têm a ver com os cosméticos para as crianças, que têm a ver com desafios que lhes suscitam, têm a ver com redes de modelos que supostamente se atravessam na vida deles e despedem fotografias. E eles são pequeninos. E, portanto, não vale a pena que nós imaginarmos que eles são capazes de se regular quando nós, os pais, muitas vezes não somos, e eles vão na onda. Nós vamos na onda para não sermos maus pais, nós queremos ser pais fixes e depois achamos que não podemos dizer que não a isto ou aquilo, mas por favor, um telemóvel pode ser útil a partir de certa idade para nós podermos saber onde ele está e para comunicarmos com ele quando é preciso ou quando ele pede a nossa ajuda, só nessas circunstâncias, nunca para que ele chegue a um recreio esteja sempre a telefonar à mãe, sempre a telefonar à mãe, sempre a telefonar à mãe, não me estou a sentir bem, estou aflito, o que é que eu vou fazer, etc. Porque aí as coisas escalam para uma dimensão que não é razoável, mas por favor, os telemóveis são muito importantes para o desenvolvimento, eles vão ter que os aprender a usar como não pode deixar de ser. Os pais têm que ter a supervisão dos sítios por onde eles navegam de uma forma transparente, com os filhos ao pé, mas para que os pais percebam que eles não se estão a aventurar para um precipício onde se possam magoar, mas tudo o que é cedo demais e sem supervisão e com a ideia que eles são capazes de gerir aquilo que eles não são capazes de gerir, faz dos telemóveis e dos videojogos, que muitas vezes eles lá têm dentro, instrumentos muito perigosos que, feitas as contas, entre o que ganham e o que perdem, acreditem, por mais que não pareça, podem perder muito mais do que aquilo que pode ser um benefício para eles. E nessas circunstâncias, lá está, precisamos que os pais sejam a entidade reguladora e ponham um bom senso onde ele tem que existir.